Após demitir o general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, o presidente da República, Jair Bolsonaro, determinou o afastamento dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E para falar sobre essa nova decisão incomum que ameaça gerar uma nova crise, gentilmente nos atende o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo. Tudo bem, general? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, o senhor chegou já, obviamente, a se manifestar em relação a essa decisão desta terça-feira. O senhor diz que tirar os 3 comandantes das Forças Armadas é uma forma, ou pelo menos uma espécie de uma questão de ataque em relação às Forças Armadas. Que leitura que é possível fazer dessa decisão que foi tomada ontem? E os jornais hoje trazem como a maior crise militar desde 1977, na época do governo Geisel. Que leitura que é possível fazer, general? Olha, isso aí é a maneira como isso aí foi feito é completamente inaceitável, porque uma reforma ministerial é normal, qualquer governo faz a sua reforma que acha que deve aí a qualquer tempo. Agora, os comandantes militares, eles não fazem parte dessa camada política dos ministros que podem ser trocados. Militares, eles são elementos operacionais, são comandantes operacionais, originados dentro da própria força, com seus 45 anos de serviço, onde foram testados, foram avaliados, foram escolhidos, né, entre os melhores, e eles estão deixando uma instituição que eles serviram por cerca de 45 anos. A forma de tratar isso daí é completamente absurda em termos de comportamento pessoal, comportamento político, né? Então, isso aí é inaceitável a maneira como as coisas são feitas. E as razões também não foram ditas. O que houve foi bastante especulação. Agora, isso aí não pode acontecer dessa forma. Uma sociedade ela não se relaciona dessa maneira. Bom, general, agora a pergunta de José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Salve, muito bom dia, general. General, os militares, eles têm um modo próprio de agir, até pelo RDE, eles têm uma ação própria, né? O senhor já esteve próximo do presidente Jair Bolsonaro e é um dos que saíram de lá e fazem críticas ao presidente. E entre essas normas e ações dos militares, eu diria que uma é não se posicionar politicamente, não fazer declarações, mas fazem através de outras pessoas ou que vão para a reserva ou que militam no meio militar. Qual é, nesse momento, general, a situação interna da caserna? Como está a reação, não da tropa lá embaixo, mas dos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica? Olha, eu não posso falar pelo ambiente, o que se passa dentro do pessoal do serviço ativo, porque eu sou da reserva e já faz um bom tempo que eu estou fora. Agora, eu posso dizer o que eu penso pela experiência de 47 anos dentro do Exército. Então, eu vejo que, mais do que nunca, isso aí provocou, acredito, mais solidez ainda na união das Forças Armadas, porque existe uma cultura de não deixar a política partidária, as coisas corriqueiras de política de governo influenciarem dentro da instituição militar. Agora, então, general... eu vejo que a solidez deve ter aumentado bastante com essa medida aí, porque uma das coisas que a gente não aceita é a desconsideração pessoal, que eu acho que foi absurda. Sim. E, general, até que ponto um militar de alto escalão deve se sentir na obrigação de aceitar um cargo, uma oferta de um trabalho oferecido pelo presidente da República? E é possível exercer essa função sem deixar que as ordens políticas, os interesses políticos sejam prioridade? Olha, você pode tranquilamente negar um convite, porque todas essas funções, elas são funções que você é convidado. Elas não são funções que você exerce por determinação da instituição. Não é a instituição que mandou a pessoa lá cumprir aquela tarefa, né? Não tem vínculo institucional. Você aceita se quiser. Agora,
exercer uma função política, como eu tive a oportunidade de exercer, é da sua responsabilidade pessoal. O desempenho é da sua responsabilidade pessoal, não é da instituição. Mas, como é uma marca muito forte o militarismo, o título que você tem, você acaba tendo uma percepção popular de que tem um vínculo institucional. Você está representando uma instituição, mas na realidade você não está. Mas a percepção é que isso aí está acontecendo. E realmente a percepção popular está correta. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse relacionamento aí. General, na primeira resposta do senhor disse que há muita especulação em relação a tudo isso, e uma das informações que circulam é de que o presidente Bolsonaro teria trocado esse comando porque os atuais comandantes, que agora deixam e vão para a reserva automaticamente, eles não teriam agido da forma como o governo queria em relação à pandemia. O senhor acha que alguma coisa tem ligação com as ações federais e as ações dos estados na pandemia? Não, isso aí, para mim, é mentira deslavada, desculpe o termo. Isso aí, o trabalho do Exército, Marinha e Aeronáutica é visível pela população, aí, pelas autoridades locais, pelas prefeituras, governo do Estado e pelo governo federal, de que todo esforço é feito, aí, a Força Aérea com seus aviões, Exército, Marinha, em todas as políticas públicas, não na política de rotina, mas em todas as políticas públicas, as Forças Armadas sempre auxiliaram, e isso aí é feito da melhor forma, isso aí é uma dedicação extrema, né? Você evacuar a gente que está doente lá nas áreas mais remotas, levar vacina, em época de eleição você participar do esforço da política do sistema eleitoral, etc. Então, eu não acredito nisso não, isso aí... Infelizmente, o governo não se pronunciou. Eu acho que era uma questão até de consideração com o público dizer alguma coisa sobre essas pessoas que dedicaram 45 anos da sua instituição e dedicaram 2 anos ao governo, né? Então, eu acho que o governo devia se pronunciar, mais uma falha de comunicação, até de educação, né, básica. Zé Maria? General, o senhor conhece bem o ambiente político também, né? E sempre se fala aqui ou ali sobre quebra institucional, sobre a história de um golpe do presidente e tal. Mas ontem foi muito forte esse debate, todos se perguntavam e davam respostas e tal. O senhor vê alguma possibilidade de o apoio das Forças Armadas a uma quebra constitucional, a possibilidade de um autogolpe? O senhor vê isso no horizonte? Não, nenhuma. Nenhuma. As Forças Armadas, a formação do pessoal é a mesma, os novos comandantes que vão chegar aí têm a mesma formação, são pessoas que têm uma visão legal, institucional, constitucional. Eu não vejo a possibilidade disso. Mesmo que tenha sido um grande blefe e a autoridade queira provocar um autogolpe, eu acho que está avaliando muito mal as Forças Armadas. As Forças Armadas elas não vão embarcar numa aventura de jogo político. E o senhor já foi ministro, general, na opinião do senhor, acredita que o presidente deveria poder colocar quantos militares quisesse em cargos ali de ministérios, cargos importantes, ou que deveria ter algum limite? Isso não importa? E o senhor acredita que esses militares exercendo essas funções no governo conseguiriam separar as funções das forças da política? Olha, eu acho que o ambiente deve ser o mais aberto possível, não deve colocar limites, né? Agora, no meio militar existem pessoas que também são capazes, que podem colaborar com um projeto de governo, de qualquer governo. Só que eu vejo que o número excessivo acaba mostrando algumas coisas. Em primeiro lugar, uma deformação na representação social nas diversas funções. Você tem pessoas excelentes no Brasil, muitas, em todas as áreas, que você considerar na comunicação, na saúde, na ciência, na tecnologia, você tem muita gente. Então você pode ter alguns militares também para colaborar, mas a representação social nos escalões de governo é fundamental. E tem gente para isso, então não precisa ter essa deformação que a gente está assistindo. E a outra coisa é que esse volume excessivo mostra
talvez uma dificuldade até de relacionamento da autoridade que escolhe, no caso o presidente da República, com os diversos setores da sociedade. General, pois não. Isso aí traz realmente esse efeito que você está dizendo, que é a percepção de que parece que você tem um comprometimento institucional. E aí você paga o preço dessa percepção. General, para a gente fechar a nossa conversa, o senhor é uma pessoa bastante ponderada, o que poderia responder em relação a essa questão? Nós vivemos 2 dias simbólicos, né, dia 31 de março e 1º de abril, que são dias alusivos ao golpe militar de 1964. O senhor acha que essa mudança que vem nesse momento, isso pode gerar comemorações ou pelo menos declarações do próprio governo, das Forças Armadas, em relação ao golpe de 64, ou pelo menos exaltando o golpe? Isso não é ruim para a nossa democracia? Olha, eu sou da geração que não acho que é golpe, né, o termo. Então tem muita discussão se é golpe, se não é golpe, se é revolução, se é contra-revolução, essas coisas. Eu acho que essa discussão aí, a gente tem que respeitar uma coisa que aconteceu na história do Brasil, 64, assim, mais de 50 anos atrás, 56 anos. E essa é uma discussão que você pode até discutir com finalidade de tirar as suas conclusões e tal, mas não, nós temos que olhar para frente, não adianta a gente ficar... tem gente que tem gente que logicamente critica, e isso aí tem que ser aceito dentro de um ambiente democrático, de um novo ambiente, 56 anos depois. Não pode o radicalismo, o fanatismo tomar conta nem para uma ponta nem para outra, porque o fanatismo leva a sociedade à violência. E, infelizmente, nós estamos com uma tendência muito forte de fanatismo por qualquer colocação que se faça. Perfeito. General Carlos Alberto dos Santos Cruz, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, pelos esclarecimentos, pelas avaliações, e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado.